E a gente já aproveita, Zenha, e já sobe, porque estamos aqui com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. Tudo bem, Rui? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui com vocês. Deixar um abraço aí para o Glauber, que pode estar me ouvindo ainda. Belo deputado, militante, tenho muita admiração pelo trabalho dele, independente de partidos diferentes e uma ou outra divergência natural no campo da esquerda. Estou vendo aí o Azenha também, Yuri. Então, um abraço aí para o Azenha. Um Estamos abraço, aqui. Rui. Eu vou começar, Rui, fazendo a pergunta que a gente tem feito a semana toda sobre o quadro eleitoral Estado a Estado. E você, como um deputado de São Paulo, pode nos dizer aqui. A gente está preocupado se o Haddad, né? A gente, na verdade, não, mas o nosso chat, os nossos ouvintes e telespectadores, eles ficam preocupados. O Haddad vai sair candidato, Rui Falcão, a governador, ao Senado? É uma preocupação aqui da nossa turma. Então, primeiro dizer que eu vou falar aqui minhas opiniões pessoais, que não sou dirigente do PT, tem os dirigentes do partido, o grupo de trabalho eleitoral coordenado pelo deputado Zé Guimarães, então são opiniões pessoais. Eu estou preocupadíssimo, porque eu sou uma pessoa que não ligo muito para coisas, eu ligo mais para causas. E o Haddad tinha que abraçar essa causa agora. Há mais de quase 6 meses, a bancada estadual fez um manifesto pedindo para que ele fosse candidato. Nós, deputados federais, também. Eu nunca vi tanta unanimidade, nem o Lula teve essa unanimidade quando foi candidato a presidente, teve que enfrentar uma prévia com Suplicy, vocês se lembram disso. O, o Haddad precisava abraçar essa causa. Primeiro, essas alegações de que não dá, porque o Tarcísio é imbatível. Nós só vamos saber em abril se efetivamente o Tarcísio vai ser mesmo candidato a governador. É o que aparece hoje, né? Segundo, ele tem poucas entregas. Ele tem a mostrar o recorde de feminicídio na história do país. Fechou o ano agora, ninguém teve tanto feminicídio como aqui em São Paulo, apesar deles brandirem aí a bandeira da segurança como uma conquista. Aliás, o ex-secretário que quer ser senador carrega esse legado. Segundo, o Estado está cheio de pedágios agora, pedágio moderno, free flow. As pessoas nem sabem pronunciar direito, passam pelo pedágio, não sabem que existe, mas já estão pagando. Outra coisa, eu vi uma faixa outro dia, prefeitos da Zona Oeste pedem apoio, Zona Oeste de São Paulo, do Estado, porque está demorando liberação de recursos, falta realização, o Rodoanel até agora não ficou pronto, o túnel lá, que é uma parceria que o governo federal deixou para ele, mas, enfim, é um governo que deixa muito a Sabesp. Sabesp serviu para fazer caixa de campanha, mas oferece um péssimo serviço agora. Aumentou a tarifa, reduziu a pressão da água por falta de chuva nas represas e a água chega suja na periferia, porque quando volta a pressão, os canos são de metal, leva a ferrugem, o pessoal acha que a água não foi tratada, não queremos beber água suja, enfim. É uma disputa, ele não é imbatível, e ninguém entra na eleição só com a certeza de que vai ganhar. O Lula mesmo perdeu várias, nunca questionou o resultado como fez o Aécio, e é a melhor alternativa que nós temos para São Paulo, é o Haddad. A Gleice já falou que ele precisa, e a Gleice fez um bom gesto agora. Uma eleição quase segura para a Câmara dos Deputados. Vai disputar o Senado com alto risco. Espero que ela ganhe, ela já foi senadora, mas é uma batalha e ela está fazendo isso. O Camilo vai se licenciar agora, vai sair do Ministério da Educação. Foi Haddad, precisamos de você, nós não estamos para brincadeira. O bolsonarismo está vivo, vai ser uma eleição difícil.
some-se a isso o fato de não ter candidato ainda em Minas. Então, no Rio nós temos o Eduardo Paes, mas como bem alertou o Glauber, de repente ele já foi lá dizer que apoia o Lula, mas apoia na capital, será que apoia no interior? Está no PSD. Então, São Paulo é decisivo para a eleição, como Minas. E Minas nós não temos um candidato com o peso do Haddad. Podemos ter candidatos lá, mas não com o mesmo peso de São Paulo. Então, isso agrava a gente não tê-lo como candidato aqui. Então, essa é a minha opinião. Não discuto alternativa nesse momento, não tem plano B. O nosso candidato tem que ser o Haddad. E ele tem que ser convencido disso. Vai para a Índia com o presidente Lula. Espero que no trajeto de ida e volta o Lula possa, como se diz no popular aí, tal, botar juízo na cabeça do menino, né? Ô, Rui, Falo isso assim com carinho, tenho admiração por ele, já o apoiei para prefeito, para governador, para presidente, e apoiaria de novo com o maior prazer. Ele vai Rui, lançar o livro dele agora, O Capitalismo Superindustrializado, deve ter muita contribuição, mas já que está com o livro pronto, se dedique agora à campanha, né? Rui, Nada olha só, impede você que na comentou. campanha ele também ajude no programa do Lula, como ele disse que quer ajudar, mas ajuda melhor, sem menosprezar as ideias dele para o programa, é disputar a eleição em São Paulo. Ô, Rui, você comentou aqui justamente que até abril tem uma indecisão, né? E aí, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso aqui. É o que está na nossa manchete, que são, na verdade, duas notícias. A primeira é o Kassab criticando o Tarcísio, falando que ele é submisso a o Bolsonaro, especialmente depois da entrevista dele de ontem na Papudinha, na frente da Papudinha, falando que vai apoiar o Flávio à presidência. E a outra, né, é justamente essa imagem do Carlos Bolsonaro aqui mirando o Tarcísio durante a coletiva, dando uma de vigia enquanto o Tarcísio está falando. Eu queria que você avaliasse como é que está esse quadro presidencial. O que você está achando dessa estratégia? Pegar tudo do Kassab e a postura do Tarcísio frente à candidatura do Flávio. Não, eu tenho dito que hoje, com valores de hoje, qualquer previsão sobre o futuro, quem falar com segurança vai ser isso, vai ser aquilo, ou é ingênuo ou está de má fé. Porque a única coisa definitiva no quadro eleitoral é a candidatura do presidente Lula. Essa está definida, essa está posta, só falta passar pela convenção e registrar no TSE. Isso é definitivo. O resto quem imaginava que, de repente, o Kassab ia ter 3 candidatos para escolher um? Aliás, eu estava relembrando outro dia, o Azenha se lembra mais, você, Yuri, pelo menos aparenta ser mais jovem, que é a história da cristianização. O que é a cristianização? Em 1950, o PSD, não o PSD do Kassab, o PSD do Tancredo e de outros, lança a presidência da República, candidato Cristiano Machado. Mas o PSD, na verdade, já estava apoiando o Getúlio, o candidato Getúlio. Não, é o próprio Getúlio. E, coitado do Cristiano Machado, não teve voto nenhum. Guardadas as proporções, é o que o MDB fez com o doutor Ulisses. É o doutor Ulisses, da Constituinte, grande liderança nacional, democrática, teve uma votação, acho que ficou em 5º ou 6º lugar, se não me engano, doutor Ulisses. Então, eu acho que o Kassab está escolhendo quem vai ser o Cristiano Machado de 2026, porque não é para valer isso aí. Ele está, ou vai ser se for o Caiado,
é para depois apoiar o Flávio, se for mantido no segundo turno. E o Ratinho não pode ser candidato, porque o Ratinho não vai deixar ter segundo turno para o Flávio. Porque como é que estão as preferências hoje? A torcida do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians no mercado, todos queriam o Tarcísio. Estão lamentando que o Tarcísio esteja aí, como disse o Kassab, submisso. Então, eu digo Abril porque Abril, se o Tarcísio não se desincompatibilizar, ele vai ser candidato a governador, está confirmada a submissão. Se ele se licenciar, é porque ele conseguiu algum tipo de apoio para que ele fosse candidato. Dizem até que o candidato do Bolsonaro era ele, mas havia alguns compromissos fenícios que não foram cumpridos nesse meio tempo. Então ele, o Bolsonaro, na falta de alguém que não honra os compromissos, resolveu botar o filho, o 01, naquela lógica de melhor perder com ele do que ganhar com o Tarcísio, que depois me abandonaria, dado o quadro passado. Então vamos esperar até abril para ter esse quadro mais claro. De qualquer maneira, se houver duas candidaturas no campo da direita, o Flávio mais um, essa história depois todo mundo se junta no segundo turno, isso é muito difícil de acontecer, porque tem feridas da campanha, o próprio eleitorado não é transferido assim de uma hora para outra. A única transferência de votos que na minha existência que eu vi que existe mesmo foi quando o Brizola transferiu quase todos os seus votos por Lula em 89. Embora tivesse dito por Lula que devia ser ele o candidato e não o Lula, que foram só 500 mil votos de diferença. O Lula falou, bom, mas 500 mil, mas eu ganhei. Então, não vi outro caso de transferência de voto como foi naquela ocasião. Não haverá isso. Não, a gente ganha no segundo turno. É um risco muito grande para a direita, e é por isso que todo mundo está dizendo que, embora a gente não escolha adversário, que o PT prefere o Flávio ao Tarcísio. Isso é verdade. Eu, pessoalmente, acho isso também. Se tivesse que escolher, a gente não escolhe, faria essa escolha. Então, a partir de abril, nós vamos ter esse quadro mais claro, as candidaturas postas, a gente já tendo resolvido, eu espero, a questão do... Porque teria mais tempo para o Haddad, que se ele vai sair agora no final de março, ele fica disponível para ter mais conversas, mais pedido de apoio e assim por diante. Agora, eles têm que tomar essa decisão até abril. Então, até no tempo, nós estamos com vantagem hoje, sem entrar na euforia, sem entrar no salto alto, porque vai ser uma eleição difícil, vai ter interferência dos Estados Unidos aqui, como já tem através das Big Techs, como teve em 64. Naquela época, o pessoal, não, imagine, fizeram o IPES, um think tank para produzir material de conteúdo para a direita, e fizeram o IBAD para comprar voto para os candidatos da direita, foram bem-sucedidos nisso. Então, antes da intervenção militar, eles já tinham um quadro de interferência na eleição, mesmo que não tivesse tido o golpe. Eles estavam preparados com uma bancada que ia criar problemas, quem sabe até fazer um impeachment, como fizeram com a Dilma. Então, não subestimemos a presença do imperialismo aqui. Aliás, o tarifaço serviu para a esquerda ter noção de que o imperialismo existe, sim. E a mídia hoje já fala em imperialismo quando isso estava fora do vocabulário da esquerda. Como estava fora do vocabulário da esquerda a questão do capitalismo, o mercado, uma entidade difusa, mas o capitalismo é o que está o Trump hoje fazendo, e a China está se defendendo. Vendeu metade dos títulos dos treasuries para comprar ouro, comprar prata. Isso explica, inclusive, a alta dos preços astronômica da prata, mais do que o ouro, até porque o pessoal quer garantia real
já que eles não podem emitir à vontade como faz o governo dos Estados Unidos. Então, previsão sobre a eleição nesse momento é ainda chute, especulação. Não dá para fazer qualquer tipo de previsão, ficar acompanhando, porque como você não tem partidos, à exceção de poucos, com ideologia, com projeto, qualquer interesse se sobrepõe às candidaturas, inclusive. Deputado, não sendo o Haddad candidato a governador, muita gente falou na Simone Tebet, com uma candidata que talvez agregasse alguns votos lá no interior de São Paulo. Como que o senhor vê essa possibilidade? Não, eu não gosto de... Vou, em atenção a vocês, vou fazer, porque quando você começa a ver alternativas, você vai deixando o Haddad mais à vontade. Nós não podemos deixá-lo à vontade com relação a isso, na minha opinião. Ele tem que ser convencido com muita ênfase sobre o que está em jogo. Não é questão individual, não é questão de ganhar ou perder. É o risco de uma volta da extrema-direita ao governo. E a gente viu o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo perdeu a eleição, mas as ideias não foram derrotadas. Tem o exemplo do Trump, não vamos bobear. Então, em atenção a vocês, que são colegas, são jornalistas de valor, de responsabilidade, primeiro precisa ver se a Simone Tebet gostaria de disputar. Ela não tem essa obrigação, esse compromisso. Tem compromisso com a democracia, não tem compromisso com o projeto de país que o PT defende, que ela faz questão de dizer, inclusive com toda a transparência, eu já ouvi ela falar isso, até gostei, que ela é liberal, não é de esquerda, mas é democrata. Então tem uma diferença em relação ao que eu penso, por exemplo, que eu não quero só ter uma democracia liberal, eu quero ter uma democracia participativa, em que o povo tenha voz, tenha poder, e um outro tipo de sociedade que não é essa que a gente vê. Então, ela pode sim ser uma alternativa, primeiro sabendo se ela quer, segundo, que programa que ela vai levar, né? Não queremos só ganhar a eleição, tem que mudar o país. Terceiro, ela teria que mudar de partido, porque é óbvio que o MDB não vai abraçar a candidatura do Lula, como, aliás, o presidente do MDB, o Baleia Rossi, é muito claro nisso, não está nos enganando. O MDB vai fazer o que sempre fez nos últimos tempos. Onde for melhor, eles vão estar apoiando o Lula, onde não for melhor, vão estar apoiando outro candidato, ou o Tarcísio, ou até o Flávio Bolsonaro. Aqui em São Paulo, se o Tarcísio for mesmo candidato a governador, eles já disseram que vão apoiá-lo, como apoiaram o Ricardo Nunes. Então, ela tem que mudar de partido, tem que ver a aclimatação dela aqui, porque a origem dela é o Mato Grosso do Sul. Ela disse numa reunião com empresários que eu assisti, que quando ela resolveu apoiar o Lula, eu não me elejo nem vereadora no Mato Grosso do Sul, ela falou. Então, tem que fazer uma avaliação eleitoral também. E tem no PSB uma liderança que está há muito tempo dizendo que quer ser candidato, que é o ministro Márcio França. Então, tem sensibilidades que a gente tem. De repente, você fica aí, não, a Simone, ela diz que não quer, o Márcio França vai ser tapa-buraco, segunda linha, estava no banco esperando. Na política, você tem que ter essas sensibilidades também. Então, não discutir alternativas agora é também uma maneira de não perder apoios. Por que eu vou cogitar da Simone Tebet agora, deixando o Haddad à vontade e desprezando uma pessoa que faz um ano que diz que quer disputar e fica esperando? Então, tem essas coisas. O Haddad, inclusive, deu uma declaração recente, dizendo assim, se o Alckmin fosse candidato a governador, eu podia tentar o Senado. Ele sabe que o Alckmin não vai sair da vice, o PSB não quer que ele saia da vice, o Alckmin não quer sair, está indo bem no ministério. Então, a maneira de dizer, não, se o Alckmin, ele sabe que o Alckmin não vem,
topa disputar o Senado, né? Quando nós estamos precisando dele na candidatura a governador. Claro que ele seria também uma boa alternativa para o Senado, mas que nós estamos precisados agora é de um candidato a governador. Senador tem a própria Simone, tem o próprio Márcio França, tem a Marina, que disse que gostaria de disputar o Senado aqui. Então, alternativa para o Senado não falta. O que falta é uma alternativa para o governo do Estado. Yuri. Olha só, Rui, eu queria conversar sobre o quadro para a Câmara dos Deputados. A gente vai ter 6 meses animados aí, né? Ontem o Tarcísio esteve aí, falou que na reunião do Colégio de Líderes só se falou em emenda, ninguém falou de dosimetria, só se falou em emenda para curral eleitoral para esses próximos 6 meses. Mas tem pauta aí para debater, né? Escala 6x1, o próprio projeto de anistia para o Bolsonaro. Eu queria que você fizesse uma avaliação do quadro de como está a Câmara dos Deputados para esse primeiro semestre. Bom, primeiro eu quero aproveitar para dizer o seguinte: vai ser uma campanha muito difícil, tem que ser uma campanha quente, com gente na rua. O Lula é paz e amor, mas a campanha vai ser de guerra. Então, nós temos que colocar pautas que dialoguem com a maioria da população e com a classe trabalhadora. Essa história, tem uma nova classe trabalhadora. Vocês viram 2 greves gerais na Itália, uma marcha das tochas em Cuba que está sendo sufocada, mas milhares e milhares de jovens nas ruas apoiando o governo contra o imperialismo americano e o bloqueio. Conseguiram agora, inclusive, tirar os 20 mil barris que o México mandava para Cuba. É um quadro desesperador e o povo está na rua solidário. Nós temos que ter gente na rua aqui. Inclusive, as poucas vezes que a gente conseguiu isso, barrou a PEC da bandidagem e vai segurar essa farsa da dosimetria também. Então, as emendas entram nesse bolo aí. Eu acho que nós temos que achar uma alternativa para as emendas. Eu sou beneficiário, porque não adianta uma atitude individual dizer não faço emenda e o outro vai pegar, não vai voltar para o tesouro. Então, tem possibilidades de fazer um plebiscito sobre isso, propor, se eu for eleito, eu quero consultar a população sobre isso. Segundo, tem projetos de orçamento participativo prontos na Secretaria-Geral. O Boulos começa a estudar essa possibilidade. Já houve experiências de emenda popular, orçamento participativo, já teve aqui na capital com a Marta, teve em Porto Alegre, teve no Rio Grande do Sul. Nós temos know-how sobre isso. A Constituição diz no artigo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Isso era até 88. Em 88, todo poder emana do povo que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Pois bem, como é que exerce diretamente? Plebiscito, referendo, iniciativa popular legislativa, que é uma dificuldade, porque para fazer a lei do povo, você coleta assinatura à mão ainda na era da internet. E depois segue o rito comum. Precisa arrumar um deputado para apadrinhar, ou uma deputada para amadrinhar, e aí entra na vala comum, nunca se vota. Então, esses instrumentos precisam ser acionados, precisam ser discutidos na campanha, compromisso na campanha com essas mudanças. Porque hoje o orçamento está sequestrado pelas emendas. Isso desorganiza o planejamento governamental, isso dificulta cumprir prioridades e dá margem à corrupção, como se vê aí no dia a dia as pessoas sendo investigadas. Tem um monte de deputado pendurado lá, e sem falar do Banco Master agora, que na hora que abriu, conseguirem quebrar a senha do telefone do Vorcaro, talvez o negócio não tenha como sair da instância superior. Talvez tenham que desdobrar, porque vai ter um monte de gente com prerrogativa de função
além do coitado do deputado que não tinha nada a ver com o assunto ele reclama muito disso, porque é um contrato comercial, puseram ele num rolo que ele não participa, né? Mas se aparecerem outros que existem. Então, qual é a nossa pauta agora para esse primeiro semestre? Fim da escala 6x1, porque hoje o tempo passa a ser um direito tão importante quanto os reajustes salariais, quanto o direito de greve. E isso está tendo no mundo todo. Aqui já tem lugares com as 5x2, rede de farmácia, as lojas H&M que estão nos shoppings, o Hotel Rosewood. Na Alemanha estão testando o 4x3. A sexta é o novo sábado, é a palavra de ordem lá. Então, essa é uma prioridade 1 para a gente votar agora na Câmara. A outra é a regulação do trabalho dos trabalhadores precarizados em aplicativos. Já está lá, tem um bom caminho para isso. Nós precisamos resolver a vida desse pessoal, que entrega comida, mas não come, não tem lugar para parar, dos motoristas de táxi, chamados uberizados. Essa é uma das... A outra vai ser fácil agora, o Hugo Mota já disse que vai pôr, que é a medida provisória que resolve o problema do gás do povo, né? Mais uma realização do nosso governo. Votar a PEC da segurança pública e a das combate às facções, que foi totalmente adulterada pelo DERIT, depois de 6 relatórios, e no Senado consertaram e volta agora para a Câmara, né? São essas nossas prioridades. Agora, provavelmente, votar cada um desses projetos vai vir mais demanda sobre emenda e tal, né? Já tem uma obrigatoriedade de pagar as emendas até junho, né? Porque a emenda também virou instrumento de clientela, né? Fazer curral eleitoral, ganhar voto em troca de emenda e assim por diante. Então, acho que a gente tem que, inclusive na campanha, botar isso em discussão, que nós somos contra esse sistema. Estamos sendo obrigados a fazer isso. Outra coisa que é nos livrarmos desse corda no pescoço, que é o arcabouço fiscal. Se não conseguir isso, pelo menos mudar a meta de inflação, gente. É uma meta irreal. E baixar a taxa de juros, né? A taxa de juros, ela está sendo mantida esse mês, eu já acho um absurdo. Dizem que vão reduzir em março 0,25 ou 0,5, mas não provoca um efeito imediato, demora para sentir. Então, está tendo efeito no comércio, dificulta a industrialização do país, porque o que eu vou comprar um galpão, botar a máquina, contratar trabalhador, se eu boto o meu dinheirinho lá 15%? Então, é inaceitável continuar com essa taxa de juros por mais tempo. Isso, inclusive, pode ter efeitos eleitorais. Por isso que aqueles que estão dizendo que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno seria uma grande vitória, não é o quadro mais provável. E esse tipo de triunfalismo induz a paralisia, induz a subestimar os adversários, tanto quanto antes tem um pensamento conservador, tem interesses do grande capital e farão de tudo para impedir que o Lula faça um 4º mandato. Portanto, pessoal, abra o olho. A vida não é fácil, tem que ter trabalho, gente na rua, convicção, causa e mudanças estruturais. Não basta fazer tudo que nós fizemos, que foi muito mais que o Bolsonaro. Mas o povo sempre quer mais. E nós mesmos fomos primeiros a dizer para o povo: conquista um direito e peça o próximo também. A concentração de renda ainda é grande, a política de imposto de renda foi uma grande mudança, um bom começo, mas precisa ampliar a questão da justiça tributária, taxando supermilionários e favorecendo a vida do povo. Por último, tem a questão da regulação das big techs. Não vai dar tempo de fazer tudo isso
no prazo eleitoral, e quem vai regulamentar isso é o TSE, que será presidido, a partir de agosto, pelo ministro Cássio Nunes Marques, tendo como vice André Mendonça. Então, eu já vi declarações assim, não pode tirar tal post do ar, porque viola a liberdade de expressão. Ninguém é a favor da censura, nem defende a liberdade de expressão. Mas fazer fake news, tal como fazem hoje, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Ô, Rui, vou fazer uma rapidíssima, o programa teoricamente acaba 1 da tarde, mas aqui a gente vai discutir um pouquinho mais, que é o seguinte, o Diego perguntou aqui, Rui, ele é do sul da Bahia, acha que o Haddad deve ser o candidato para governo de São Paulo, mas aqui na Bahia, ele tá perguntando sobre a Bahia, não sei se você vai poder responder, se vai ter o Jacques Wagner e o Rui Costa como candidato. E a Tânia Yasmin, você vê como o povo discorda. A Tânia Yasmin está falando que o Haddad não pode ser candidato. Ela acha que o Haddad tem que ser presidente em 2030, por isso não poderia se desgastar. Aí eu queria te ouvir, especialmente também sobre essa questão da Bahia, se você tem algum comentário, sabe alguma coisa, para encerrar aqui a entrevista. Só eu vi aqui também, não, quem começou o orçamento do partido foi Luiz Erundina. Luiz fez muita coisa, uma grande gestão, mas formalmente o orçamento participativo, que de forma incipiente também, foi no governo da Marta, mas ambas fizeram grandes realizações aqui. Sobre a questão da Tânia, eu respeito a opinião dela, que, aliás, coincide com a opinião de um dos nossos vice-presidentes nacionais, o Quaquá, né? Não, se poupa agora e tal. Nem sabe o que vai ser em 2030, mas eu respeito a opinião dela. É um direito, discordo, como ficou claro aqui, mas ela tem esse direito. Sobre a Bahia, tem muita gente reclamando de chapa pura na Bahia. Inclusive o PSD do senador Ângelo Coronel, mas como não sou eu que decido, os baianos e a nossa direção nacional que resolva essa questão. Eu proporia coisas diferentes, mas está fora da minha alçada, mas quero aqui manifestar a minha preocupação com isso, porque pode ser um fator, inclusive, de eventualmente reduzir a nossa possibilidade de ampliação na própria Bahia. Eu pensaria muito se os dois devem ir para o Senado mesmo. Tem uma coisa assim, né? 20 vão sair do governo, quase 20 para ser candidato. Não, precisamos ganhar voto e tal. Agora, tem uma outra leitura também. Muita gente, às vezes, quer sair porque vai que o Lula não se elege, eu vou cuidar do meu caminho, né? Nesse sentido, Padilha, Marinho e Boulos vão continuar no governo. Os três poderiam estar se elegendo deputado, mas vão continuar no Lula, no governo, porque acreditam que a participação deles lá vai ser muito importante, vão ajudar muito o Lula, vão ajudar muito o governo nesse ano que falta, né? E o Lula ganhando, que é a hipótese mais provável, eles terão o espaço que merecem, né? Eu acho. Então, e aí citei a Gleisi também, que embora saindo, mas vai para um desafio maior a pedido do Lula, também na mesma linha. Então, ou o Rui ou o Jacques poderiam abdicar da candidatura, eventualmente, né? Para permitir a aliança mais firme com o Ângelo Coronel, inclusive complicando mais a vida do Kassab, que são do partido Kassab, não permitindo nenhuma fissura nessa disposição, porque o Ângelo Coronel já nos apoiou, pretende apoiar, não está dizendo que vai deixar de apoiar, é evidente que cria uma certa rusga compreensível. Não sei se respondi a sua pergunta, acho que sim. Respondeu, Rui, respondeu. Queria muito agradecer a sua participação aqui no 11h30 de hoje. Muito bom tê-lo aqui. Saiba que é sempre convidado, viu, Rui? Eu tô à disposição sempre. O que mais
que mais me agrada é falar com os meus colegas, embora eu esteja hoje fora do exercício da profissão, mas eu admiro muito o trabalho de vocês e dou entrevista para todo mundo que pede, não precisa ser apoiador, pode ser da mídia comercial também, embora eu prefira sempre estar dialogando com o pessoal que defende a democracia, defende mudanças, como é você e o Asenha também, que há muito tempo vem fazendo isso. E deixa um abraço aí para o nosso CEO do fórum. Não vai gostar Valeu. de ser chamado de CEO, mas eu estou brincando aqui. Muito bom, muito bom. Valeu, Rui. Bom fim de semana aí para você. Bom trabalho Vocês nesse também. que a luta vai ser grande. Abração. Tamo junto.